Meus amigos, o maior site de notícias da Argentina, o Infobae, que teoricamente não é de esquerda, mas também não é de direita, é mais ou menos aquela turma isenta que pende sempre para o lado da esquerda quando se trata de agradar geral. Pois é, o Infobae, para agradar geral, principalmente ao novo governo argentino, sentiu-se escandalizadíssimo com uma frase de Paulo Guedes. A matéria dizia o seguinte: o ministro da Economia, Paulo Guedes, tornou-se novamente o centro das críticas e controvérsias no Brasil, afirmando que até trabalhadores domésticos foram à Disney durante o governo do Partido dos Trabalhadores, porque o real era forte em relação ao dólar. O Infobae, como de resto toda a esquerda, melindrou-se porque na fala de Paulo Guedes encontra-se uma discriminação terrível contra os pobres. O que é um absurdo. O que Paulo Guedes estava dizendo, na verdade, é o seguinte: o PT criou um mundo ilusório para que o pobre sentisse que todos os seus problemas foram resolvidos do dia para a noite. O PT criou uma economia falsa, fortaleceu o real em relação ao dólar, para dar a impressão de que o mundo finalmente, por um decreto, nos era acessível. Então fomos lá para a Disney, fazer compras em Miami, visitar Nova York, gente que deveria estar fazendo outra coisa. Porém, o que Paulo Guedes não disse é que todo esse plano, esse projeto mirabolante da economia, foi justamente para deixar o trabalhador ainda mais endividado, com a falsa impressão de que tudo havia ficado fácil. O trabalhador fez financiamento para tudo, para carro, para casa, para trocar a lajota, para trocar o forro e ainda para viajar à Disney. Porque, enfim, a classe operária ia ao paraíso, ou tinha acesso ao paraíso. Mas como foi feita a mágica? Foi feita por decisão política. Libera o crédito geral. Ah, mas e se o sujeito não tem renda para emprestar esse dinheiro? Não tem problema, o governo arcará, melhor dizendo, com as despesas no futuro. É claro que tudo estava planejado para uma grande bolha econômica, que só não estourou mesmo definitivamente porque o Brasil tem sim uma economia muito forte. É um país gigantesco, com muitas riquezas naturais, com um povo trabalhador. Mas o problema veio e os últimos anos foram muito difíceis economicamente. Por quê? Porque o sonho, ou melhor, o mundo ilusório, a economia ilusória do PT não se sustentou, não se sustentava, não se sustentaria por muito tempo. Daí porque Paulo Guedes disse o que disse. Até a classe trabalhadora foi à Disney. O que ele estava dizendo era o seguinte: se a economia tivesse sido tratada com responsabilidade, com a responsabilidade deste governo atual, por exemplo, não aconteceria o que aconteceu. Vejam essa imagem que explica muito bem o que aconteceu. Aqui vocês estão vendo um bairro de classe média baixa do estado de São Paulo. O que mais choca em relação a essa fotografia é a falta quase que absoluta de harmonia estética. Por quê? Vejam a foto novamente. Porque basicamente nenhuma dessas casas tem reboco ou cor. Bem, certamente ali vivem
muitos da classe trabalhadora. Muitas domésticas, muitos pedreiros, enfim. Não podemos dizer que ali vivem magnatas, mas pessoas relativamente pobres, ou seja, remediados, que muitos provavelmente foram à Disney enquanto deveriam ter usado o dinheirinho para rebocar as suas casas, para pintá-las, porque trata-se sim, não só de valorizar o imóvel, como conservá-lo. Essas casas não têm reboco, certamente porque muitos desses trabalhadores que aí vivem foram iludidos por um plano econômico que os fez gastar com coisas supérfluas, para depois, felizes da vida, votarem no partido que armou toda a ilusão. E hoje não tem dinheiro para rebocar as suas casas ou para pintá-las. Pois é, um governo irresponsável produziu uma economia irresponsável que gerou uma falsa sensação de segurança e agora quantos e quantos estão na fila da dívida, tentando renegociar dívidas para pagar financiamentos que começaram lá, no início da era PT. Foi um grande golpe publicitário, sim, baseado numa economia falsa. O dólar está alto hoje? Está, mas tem relação com uma moeda real? Tem. Aliás, o real voltou a ser real. A inflação diminuirá, os investimentos aparecerão, a burocracia será em muito diminuída para facilitar investimentos e o emprego será gerado. Só que nada disso é feito como um passe de mágica, como costumava fazer o governo petista. Tudo isso é fruto de trabalho de gente competente. O Infobae está escandalizadinho, porque esse é o discurso que agrada à esquerda. Está vendo? Eles discriminam a classe trabalhadora. Quem discriminou a classe trabalhadora foi quem inventou um mundo artificial para a classe trabalhadora, que depois pagou um preço caríssimo por ter ido à Disney, ao invés de pagar suas dívidas e investir no seu próprio patrimônio. Ir à Disney ou não ir à Disney não é fundamental para a existência humana. Agora, ter um patrimônio para deixar para o filho, para o neto, isso é essencial. Ter uma boa casa para viver, isso é essencial. Ter uma casa bem conservada para que, na hora do aperto em que precisar ser vendida, tenha um bom valor, isso é essencial. Isso, portanto, o governo petista não ensinou. É o que Bolsonaro tem feito também. Para termos um bom futuro, não basta um economista mágico, com varinha mágica e cartola cheia de coelhos. É preciso que o povo também se prepare para um bom futuro. É isso, basicamente isso, que o Infobae não diz. Mas está, sim, na ordem do dia do governo Bolsonaro. Responsabilidade, crescimento com responsabilidade, porque a era da aventura já passou. Só quem acredita na era da aventura e no seu mágico econômico, parece que é o Bispo Bergoglio, que ainda dá muita moral para quem destruiu o Brasil. Um abraço a los hermanos.